PDT. Declaração de líder do Progressistas, presidente. Declaração de líder da bancada do Republicanos. Para começar. Da tribuna. Obrigado, presidente, nobres pares, todos que nos assistem, bom dia a todos. Eu hoje quero falar sobre dois assuntos. Primeiramente, quero pedir que o Mag largue para nós ali um vídeo, por favor. Eu sou o vereador Pedro Rodrigues e estou aqui no Batistério Municipal. O nosso objetivo de estar aqui hoje, fazendo esse registro, é para atualizar você que tem nos cobrado, nos manda mensagem do WhatsApp, ligação. O nosso público cristão, evangélico, foram contemplados com esse batistério público e nós temos reivindicado perante essa administração do prefeito Adiló, vice-prefeito Nesp, uma reforma, uma revitalização aqui do batistério. Para quem não conhece aqui, toda essa área, quando foi feito, uma parte dela não tinha telhado, mas dali para lá, toda aquela parte ali, ela era coberta para que pudesse instalar ali um som, uma bateria, um instrumento, fazer um culto, Por exemplo, poderia botar ali um coral, se caso fosse um dia de muito sol ou muita chuva, A gente tinha essa opção. Mas em muito pouco tempo, infelizmente, a empresa que venceu a licitação fez um trabalho, usou um material de má qualidade que caiu tudo e a gente perdeu, por gentileza, Pedro. aquela Sim, cobertura que tinha ali. Também eu quero mostrar ali a parte da onde tem ali, digamos, uma elevada, E também a parte dos vestiários e dos banheiros, que são minúsculos. Então a gente reivindicou que fosse feita uma melhoria nesse sentido também, dos vestiários ali, principalmente deixar um pouquinho maior. E a energia elétrica, que é um ponto muito importante, que não tem energia elétrica. No início da obra tinha, mas depois vieram aí, roubaram os fios e hoje não tem uma tomada para ligar nada, não tem energia elétrica, tem que melhorar, inclusive também o bebedouro ali de água, Então, tomar uma providência em relação a isso aí, não sei como é que serão os cuidados e como que serão feitas essa rede de energia elétrica para que não seja de novo, não levem todos os fios. Às vezes é dia de inverno, com chuva, às vezes é dia de muito calor, essas pedras que fica tudo muito quente, tá tudo no céu aberto, como se pode ver aqui. Tive, inclusive, em reunião, conversando com o novo diretor-presidente do SAMAI, qual quero parabenizar, por esse grande desafio, quero desejar muito sucesso, que é o nosso colega vereador Edson da Rosa. Então, seria isso, conte conosco. Eu quero reiterar aqui o meu compromisso, o nosso compromisso que nós temos com esse público evangélico de fazer essa revitalização, essa reforma aqui do Batistério Municipal. Seria isso. Sua parte, vereador Cláudio. Queria lhe parabenizar pelo tema, vereador Pedro, que eu estive no Ecopark no último domingo e a situação é triste. Não só do batistério, de todo o local. A grama significativamente alta, o local está muito mal cuidado, os locais que eram anteriormente para o deslocamento através das calçadas também estão tomados pelo mato. Nós precisamos dar uma atenção especial para todo o Ecopark. É uma situação que me entristeceu muito. E mais do que isso, vereador Pedro, acho que nós precisamos começar a pensar na alteração dos horários dos serviços públicos, em especial quando nós tratamos de feriados prolongados. O senhor sabe que o Ecopark fecha às 6 da tarde. Quando está lotado de família, passa uma caminhonete da prefeitura informando que todos devem sair de lá. Eu tive no sábado, no domingo, em especial na segunda e na terça, no campo municipal, vereador Pedro, que é um local que tem muitas famílias porque foi revitalizado.
ele teve uma colocação de um novo parque para as crianças, um piso de segurança para as crianças, e segunda e terça fechado, vereador Pedro. Esses locais que demandaram investimento, como o Batistério demandou, como todo o parque demandou, como o campo municipal demandou, precisam ficar abertos em domingos, feriados e mais do que isso, precisam ser usuais. Não adianta a gente fazer um investimento gigantesco, 15 dias depois não pode usar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador Cláudio, pela contribuição. E indo nessa mesma linha da questão dos cuidados, de agendas e horário, nós temos agora também ali a quadra de areia, que foi inaugurado há pouco tempo, e é fantástico. Eu estive ali na inauguração, até quero dar os parabéns para o vereador Dr. Cláudio, Dr. João Wes, que comandou, enquanto estava ali no SAMAI, aquele trabalho, aquele projeto com a equipe dele ali, eu achei fantástico. Eu penso que ali poderia também ser melhor explorado, inclusive à noite, que é os horários que o pessoal tem, porque de dia trabalha e tal, né? Então, foi muito boa a sua colocação. Eu também quero passar meio rapidamente as outras partes aqui, porque eu tenho outro assunto, vereador Juliano. Vereador Pedro, parabéns pela pauta. Acho que uma das atribuições do vereador é fiscalizar. E essas fiscalizações, elas servem de um ajuste perante as secretarias competentes que administram ali o Jardim Botânico, porque como o senhor mostrou nas imagens, é algo nobre, abençoado, junto àquela mata fantástica. Hoje ali é um ponto turístico, é um lugar que gira muitas famílias aos finais de semana. E claro, são ajustes que têm que ser feitos nos horários de visitação, maior fiscalização, inclusive da Guarda Municipal, por se tratar de um patrimônio público. Então, acho que são ajustes, né, que as secretarias têm que ter um olhar mais criterioso, porque é de extrema importância para o nosso município de Caxias do Sul. Parabéns pela pauta, uma bandeira que o senhor defende, e é algo que beneficia principalmente os evangélicos, mas também a comunidade em geral de Caxias do Sul. E que Deus abençoe e continue sempre nessa pauta de tamanha relevância para o nosso município. Amém. Obrigado, vereador Juliano. Vereador Fantinel. Vereador Pedro, eu só queria parabenizar o senhor pelo seu empenho, pela sua dedicação nessa pauta. Eu estive lá junto com o senhor o ano passado, nós estávamos olhando lá, e a gente fica sentido de ver as coisas não andarem, sabe, muitas vezes, quando a gente tanto se empenha. Então, só queria lhe dar os parabéns e dizer que pode contar com o seu vereador sempre que o senhor precisar. Um abraço. Muito obrigado, vereador Fantinel. Vereador João Wes. Obrigado, vereador Pedro. Lhe parabenizar primeiramente pelo tema. O senhor foi uma das primeiras pessoas que nos visitou quando a gente assumiu a presidência do SAMAI, justamente para falar desse assunto, e foi quando a gente se inteirou, vereador Pedro, e acabamos judicializando contra a empresa à época que ganhou a licitação, fez a obra, né, e depois ela acabou caindo porque ela estava com um pouco de má qualidade em alguns acabamentos, que acabou com um vento fraco, né, vereador, derrubando toda a estrutura. A empresa entende que o SAMAI, à época, recebeu a obra na primeira gestão do prefeito Adiló, quando o Melete era presidente, e que não teria mais nenhuma responsabilidade porque seguiu todos os projetos. O grande problema é que no projeto foi botado o poste de eucalipto, não tratado, e evidentemente com o tempo, com a chuva, ele apodreceu a sua base e acabou caindo. Então, desde aquela época, vereador Pedro, a gente já tem um projeto, já tinha um projeto novo no SAMAI, citei, né, nos arquivos, para se dar início novamente à construção pela empresa que à época construiu, só que a empresa entende que não vai fazer a obra. Então, por isso que está judicializado, e até não resolver judicialmente, não tem como contratar uma outra empresa, abrir uma nova licitação, porque fica de responsabilidade da empresa. Então, a gente sabe que os trâmites jurídicos são muito demorados, mas tenho que fazer aqui uma defesa à Vossa Excelência, que me ligava uma semana assim, a outra também, solicitando, e que bom que o senhor já foi conversar com o presidente Edson. Eu vejo na foto o Catuço, que também acompanhou o assunto, que logo ali na frente é um espaço que tem que devolver para a comunidade. Sendo a empresa que venceu a época e entregou a obra e não quer refazer, ou uma nova contratada. Muito obrigado, vereador, e parabéns pela pauta. Obrigado, doutor João. Vereador. Obrigado, vereador Pedro. Parabenizar a Vossa Excelência pelo tema e dizer que é uma conquista de várias mãos, né? Desde 2017, essa conquista para a nossa comunidade, mas em dizer em especial a vossa pessoa, que sempre junto conosco levantou a bandeira e até hoje tem defendido as melhorias para aquele espaço. Muito obrigado. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Fiuza. Vereador Iago.
Parabéns, vereador Pedro. A gente sabe que são temas importantes, né? E se a gente não fica em cima, às vezes acaba... A declaração de líder. Não é caindo no esquecimento, mas acaba, às vezes, as pessoas deixando de lado, porque são muitas coisas. É uma cidade grande, né? A segunda maior cidade do estado, né? Então, acho que acredito que o senhor ficando em cima disso, o quanto mais rápido vai andar o negócio e as pessoas vão conseguir usufruir disso aí, né? Então, é um legado que o senhor deixa, se o senhor acompanhar isso aí desde o início. E tenho certeza que o Edson da Rosa também é um presidente bem acessível, como o presidente João era, e a gente vai conseguir chegar longe e resolver muita coisa por lá. Muito obrigado. Segue em declaração de líder a bancada do PL da tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Boa parte, vereador. Obrigado, presidente. De imediato, a sua parte, vereadora Daiane. Vereador Pedro, parabéns pelo senhor trazer o assunto, né? O senhor já desde do ano passado, né, junto à frente, com a visita lá e verificando, mas mais do que isso da reforma ali, de todas as obras que se precisam no entorno, a gente precisa verificar quem vai ficar de responsável disso também, né? Eu acho que muito mais do que a obra, do que o recurso encaminhado para esses locais, é os responsáveis por esses locais, porque infelizmente a gente ainda tem muita depredação, tem a falta do cuidado do patrimônio público e acaba como está acontecendo agora na Estação Féia, né? As coisas pichadas, né? E estragadas. Então, muito mais do que isso dessa reforma que é importante, é quem é que é o responsável por aquele espaço e de que maneira que a prefeitura vai fazer essa gestão, porque a gente precisa realmente do cuidado para as pessoas de bem poder aproveitar. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadora Daiane. Eu acho que era esses a parte. Se mais alguém pediu aí, por favor, repete que eu não vi. Agradeço a todos que contribuíram, que deixaram a sua sugestão, a sua palavra. É como falou o vereador Fius, é um trabalho de muitas mãos e continua sendo, né, vereador Fius, um trabalho que a gente precisa, como se prontificou aqui também o vereador Fantinel, entre outros, e se colocar à disposição para que a gente consiga, né? Já foi, a semana passada, a gente teve aqui, aqui foi colocado aqui sobre o espaço que foi cedido para outra comunidade, né, para que eles façam os eventos deles. Na época eu até fiz menção, naquele dia eu fiz menção aqui na tribuna dessa solicitação, dessa reforma. Então eu acredito, eu quero que você que me acompanha e me cobra também sobre essa reforma, fique a par de que a gente está acompanhando. Nós estamos acompanhando. Os departamentos, os órgãos competentes estão trabalhando, só que, como falou aqui o colega, o vereador João Wes, tem uma questão jurídica também que implica isso aí, que demora. Mas, com certeza, eu creio que em breve nós vamos ter essa reforma, né, essa revitalização, inclusive pelo que nós tivemos conversando com o ex-presidente do SAMAI e também com o presidente atual, o vereador Edson da Rosa. Eu quero agradecer ele pela atenção que nos deu ali. Ele que se colocou à disposição para verificar como é que está agora e nos atualizar nos próximos dias. Ele disse: eu não vou te dizer agora, por causa que eu posso falhar, eu quero me inteirar bem do assunto, já que eu estou chegando agora na casa, e eu te retorno. E, posteriormente, que eu tiver o retorno do novo presidente do SAMAI, né, Edson da Rosa, eu quero trazer de novo aqui para você, para te atualizar como é que ficou, como é que está o andamento. Seu a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Primeiro, parabenizar o senhor por trazer um tema importante para a nossa cidade. O ano passado, quando estava na presidência, acho que no mês de fevereiro ou março, nós recebi o senhor e os pastores e várias lideranças da comunidade evangélica caxiense em que falavam sobre essa situação. Eu lembro no governo Guerra, quando se inaugurou, e acho que a cidade tem que ter espaço para todas as pessoas. O que eu quero lhe dizer, vereador Pedro, é que nós precisamos destravar, quando eu digo a gestão pública, precisa destravar problemas como esse, né? Porque o governo Guerra passou há 6 anos. 6 anos que o Guerra não é mais prefeito, né? E em que pese haver os prazos que precisam ser respeitados, mas as coisas precisam andar. Eu entendo que o senhor, como liderança evangélica, deva ser cobrado por essa demanda, e o senhor traz um tema importante que precisa haver uma solução. Assim como o batistério que o senhor apresentou, eu trago o exemplo, e que tem um problema de licitação,
é o exemplo da Escola Governador Roberto Silveira. É uma escola, mas tem problema na licitação, a empresa faliu, tem processo jurídico, lá se vão vários anos, mas há de se ter uma solução. Porque seja um batistério, uma escola, uma UBS ou qualquer serviço ou equipamento público mal feito pela empresa, precisa ter uma saída porque as pessoas seguem precisando. Então, eu parabenizo o senhor. E, por fim, além do batistério, se isso é uma questão jurídica, na Marcha para Jesus, por exemplo, não é. E aí o poder público pode auxiliar. Então, quero lhe dizer que tenho um respeito grande pela comunidade evangélica e sempre que chamado, serei parceiro para cobrar e reivindicar que a comunidade evangélica caxiense tenha o mesmo respeito e valorização de todas as outras comunidades religiosas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador Lucas. Então, agora eu quero passar aqui para o outro tema. Eu estive aqui com o senhor, na época, presidente, vereador Lucas, protocolando ano passado esse projeto, né, também com o nosso secretário ali, que é o projeto que visa ampliação do acesso a medicamentos da farmácia municipal. Então, a gente todos, como é de conhecimento de todos, a gente está com o nosso sistema único de saúde congestionado. Não vou arriscar dizer o número exato aqui, mas há poucos dias atrás eram 140 pessoas nas UPAs, esperando um leito hospitalar. Assim também as filas enormes para consultas médicas, né? Consultas especializadas com especialistas, né? Assim como exames, cirurgias e várias demandas, né, dessa área, laudos, né, para crianças, para que possam ter acompanhamento nas escolas, nas creches, enfim. Então as demandas são muitas e a gente sabe que tem uma dificuldade grande para atender toda a demanda. E esse projeto, ele visa justamente aliviar um pouco, pelo menos nessa área das consultas, o Sistema Único de Saúde, aonde a gente propõe nesse projeto que seja aceita as receitas também, que não seja só do particular, que possa ser aceita as receitas do particular, que não seja só do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu recebi de algumas pessoas até algumas críticas quando tomaram conhecimento desse projeto, dizendo que quem tem condições de pagar uma consulta para ter uma receita tem condições de comprar um remédio, e se olhar por esse lado, friamente olhando, a gente até dá uma certa razão para a pessoa, mas eles não entenderam na íntegra que quem tem uma receita do particular não significa que tenha poder aquisitivo, que seja rico ou que seja bastardo, porque o que acontece? Um plano de saúde, por exemplo, que nem muitos pagam o cartão único ali, o cartão do povo, é 30 e poucos reais por mês e já não aceita a receita porque é uma receita do particular. Pessoas idosas que se aposentam com salário mínimo, às vezes ficam com o plano de saúde lá da empresa, né? Porque depois de tantos anos de plano de saúde, obrigatoriamente o plano tem que ser continuado, não aceita a receita. Ou várias pessoas que são associadas, o vereador Cláudio sabe muito bem, associadas a sindicatos, que muitas vezes recebe também uma receita para pegar o medicamento, não é aceito porque é do particular. Então, não significa dizer que ter uma receita do particular, a pessoa não tenha necessidade de fazer lá, tirar o medicamento. Eu sugiro que os critérios fossem mudados nessa questão. Então, que se faça um cadastro prévio lá na Receita Municipal para a pessoa poder fazer lá, tirar o seu medicamento. Porque da mesma forma que se entende, que alguns me disseram que quem tem condições de ter uma receita do particular tem condições de comprar o remédio, então assim também seria muito fácil para uma pessoa que tem condições financeiras esperar no SUS e ter a receita. Uma pessoa que tem condições de comprar seu remédio, às vezes é remédio caro, mas tem condições de comprar. Não, vou esperar uma consulta pelo SUS. Se o critério é só ter a receita do SUS já é o suficiente, daí entra pessoas de todas as classes sociais, financeiras, né, culturais e tudo mais. Não, a gente sabe que é um direito de todos, mas pela dificuldade que se tem
né, pela necessidade que se tem de atender os que mais precisam, deveria de ser feita essa classificação, então, através de um cadastro lá na farmácia municipal, onde se retira os medicamentos, e não que o critério fosse simplesmente uma receita do SUS. Seu à parte, vereador Cláudio. Queria, vereador Pedro, lhe parabenizar novamente por esse tema e deixar claro que os sindicatos metalúrgicos, desde o governo Pepe Vargas e os outros sindicatos, fizeram um cadastramento junto ao SUS e podem emitir receita. E essa preocupação do senhor é tamanha, porque vamos fazer uma suposição, os metalúrgicos emitem mais ou menos 6 mil receitas por mês. Imagina se tivesse que validar toda essa receita no SUS. Já não tem vaga para ninguém agora. Imagina se tivesse que validar as receitas de sindicato. Obrigado, vereador Cláudio. Seu à parte, agora já venceu o tempo. Infelizmente, não foi possível. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima inscrita no grande expediente, vereadora